Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 28 de agosto e eu vou continuar analisando os dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, para começar, a curva da semana passada, dia 20 de agosto, a gente estava registrando aqui 19.217 casos e hoje, para o mesmo período, a gente está registrando 21.499 casos. Então, eu queria chamar a atenção como essas duas curvas elas estão equidistantes aqui em praticamente todas as semanas. Olha só, a represagem de uma semana ela ficou em 12%, então aqui 2.282 casos demoraram essa semana para entrarem no sistema até o dia 20 de agosto, mas de 2 semanas para baixo, parece que esses 1.000 casos, 1.000 e poucos casos, entraram lá no mês de junho, maio, assim, tá uma represagem muito antiga. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas tem 1.000 casos que entraram de muito tempo atrás. Isso daqui eu já não sei o que é, porque represagem não é, com certeza não tem 1.000 casos aqui em final de junho que os testes só saíram agora. Isso daqui tem algum outro problema, alguma outra questão acontecendo. Então, o que eu queria dizer? Essa curva aqui, ela é a curva por data de confirmação. Se a gente pegar todos os dias, quantos casos a gente sabia que tinham naquele dia, a gente vai formar essa curva aqui. No início de julho, 3.700 casos e ontem, 22.514 casos. Mas olha só o que acontece quando a gente pega a curva de hoje. Tem uma diferença muito grande entre os casos que a gente conhecia e os casos que estão confirmados. Por exemplo, olha aqui para o dia 23 de julho. A gente sabia no dia 23 de julho da existência de 7.000 casos, mas hoje, para o dia 23 de julho, a gente já sabe da existência de 11.000 casos, então 57% a mais. Isso daqui é uma diferença muito grande. Olha só, e os percentuais são muito grandes em todas essas semanas, né? A gente está vendo aqui todas essas semanas um avanço muito grande, até aqui início de julho, com 36% a mais no número de casos. No dia 2 de julho a gente só conhecia 3.724 casos e hoje a gente já está com 5.000 casos para o mesmo dia. Então é por isso que essa represagem é uma coisa que ela atrapalha tanto as análises. Se a gente está analisando uma curva com os dados até hoje, a gente acha que hoje tem 22.514 casos. A gente acha que semana passada tinha 21.499 casos. Mas só que daqui a pouco esse número vai subir. Esse número vai aumentar e sabe-se lá quando que esse número vai consolidar. Sabe-se lá quando que a gente vai ter aqui a real dimensão de como é que está a epidemia em Porto Alegre. Então por isso que as análises elas ficam muito complicadas de serem feitas quando os dados variam tanto. É por isso que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu não tenho conseguido trazer projeções. Então essa daqui é a curva de hoje e eu não vou fazer ajustes, eu vou analisar os dados como eles estão sendo apresentados pela Secretaria Estadual da Saúde. Então a gente vê aqui os novos casos por dia, a gente vê que até hoje, dia 31 de julho, foi o dia que mais registrou casos, registrou 610 casos no mesmo dia. E as médias semanais nos mostram que aqui já faz algumas semanas a gente está nesse período de platô, mais ou menos, né? Algumas vezes vai para baixo, outras vezes vai para cima, vai para baixo, vai para cima. E essa semana ela com certeza, mas com certeza mesmo, ela está muito represada. Essa semana aqui eu ainda acho que tem uma certa represagem, eu acho que essa média vai subir, essa média aqui também vai subir um pouquinho. E talvez a gente veja que a gente está num período de aceleração e não num período de platô. Então, a gente tem que ficar de olho em todos os indicativos. Por exemplo, número de casos ativos. Número de casos ativos, depois que entraram aqueles casos represados, aqueles 6.500 casos, eles cresceram, mas essa semana eles estabilizaram e até ontem, como muitas pessoas entraram recuperadas no sistema, se recuperaram, né, no sistema, a gente diminuiu um pouco o número de casos ativos. E ele está mais ou menos no mesmo patamar aqui de 4.000 casos ativos que a gente tinha lá ao longo de julho até início de agosto. Agora, número de pacientes em UTIs, isso daqui sim é uma métrica razoável da gente observar.
O problema aqui é que nem todos esses pacientes são pacientes advindos de Porto Alegre e também nem todos os pacientes de Porto Alegre se tratam em Porto Alegre. A gente sabe que Porto Alegre exporta, digamos assim, alguns dos seus pacientes e além dos casos confirmados, a gente tem ainda casos suspeitos. Então, essa curva aqui ela é uma boa maneira de observar, mas ela não é final. A gente pode ficar contente que realmente o número de pacientes em UTIs nas últimas 5, 6 semanas está razoavelmente estabilizado. Essa semana, na semana passada, na verdade, deu até teve um decrescimento, essa semana se manteve no patamar que a gente tinha atingido semana passada, mas o número de pacientes suspeitos começou a aumentar, aqueles casos não confirmados. A gente está com 58 casos não confirmados hoje, quando a nossa média é na faixa de 30 a 40 casos suspeitos não confirmados em UTIs num dia normal. As vagas estão sendo ampliadas, isso é uma boa notícia, e até provavelmente por isso que a nossa taxa de letalidade está ficando sempre aqui na casa de 2,7%. Agora está 2,9%, mas porque essa semana está represada. A gente sabe que vai entrar ainda casos nessa semana e esses casos que vão entrar vão diminuir essa taxa de letalidade. E a boa notícia é que a gente teve menos óbitos do que na semana passada, então já fazem aí 4 semanas que a gente está, aliás, 3 semanas, sempre com um certo decrescimento no número de óbitos. Tá, pessoal? Então era mais ou menos isso por hoje. Qualquer coisa deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.